E hoje nós vamos partilhar, que é o Evangelho do dia da Igreja Católica. Nós vamos partilhar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 8, do versículos 34 ao capítulo 1, o versículo 9, capítulo 1. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? E que poderia o homem dar em troca da sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os seus anjos. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. E essa é uma palavra para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra é a palavra de poder. É uma palavra de força. Jesus reuniu os discípulos e a multidão. Mais uma vez, Jesus chama. Jesus chama para dizer daquilo que nós precisamos saber. Jesus nos chama para dizer daquilo que nós precisamos saber. E Jesus quer falar ao seu coração para que eu e você entenda daquilo que Ele quer para nós. Jesus chamou os seus discípulos que estavam junto com a multidão e disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu passava 1 hora falando somente nesse versículo, 1 ou 2, 3 horas para você. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Todas as vezes que Jesus fala desta palavra, ele mostra a importância de que nós precisamos ter cuidado conosco mesmo. Eu tenho dito, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior vilão somos nós mesmos. Jesus, ele fala de forma muito clara. Renunciar a quem? Renunciar às coisas? Não, renunciar a isso não. Renunciar a você, renunciar a mim. Nós precisamos renunciar a nós mesmos, porque nós somos nossos maiores impostores. Nós somos aqueles que mais nos prejudicamos. Alguém lhe prejudica até a partir do momento que você permitir. Alguém leva você para o pecado a partir do momento que você permitir. Então nós temos que renunciar a nós mesmos. Renunciar às nossas mentiras, às nossas infidelidades, os nossos pecados, os nossos erros. Então nós precisamos renunciar a nós mesmos. Esse é o primeiro ponto que Jesus diz. Não queira vir cheio de vontade me seguir. Não queira vir me seguir do seu jeito. Você precisa renunciar a si mesmo. Renunciar às suas vontades. Renunciar aos seus desejos. Renunciar àquilo que você quer para seguir Jesus e fazer aquilo que Ele quer para você. Por que Ele diz isso? Porque Ele sabe que o que Ele quer para você é sempre melhor do que o que você quer. Ou até do que o que você sonha, daquilo que você imagina. Então nós precisamos renunciar ao nosso maior vilão, que somos nós mesmos. Primeiro ponto. Então a gente entendeu sobre isso. Depois, tomar a cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é receber com amor aquilo que é para nós. Muitas vezes nós só queremos a ressurreição, nós só queremos o bom. Quando chega a noite escura, quando chega o problema, quando chega algo que dói, a gente quer fugir. Jesus ensina com a vida, onde ele ensinava São Pedro. Um Deus todo-poderoso que precisou passar pelo Calvário, que precisou passar pelo sofrimento, que precisou passar pela vergonha, que precisou passar pela dor. É verdade que a gente pode até ter medo da cruz. Jesus, ele teve medo da cruz. Ele suou sangue lá no Horto das Oliveiras. Ele temeu a cruz. Os sofrimentos nós tememos realmente. O sofrimento não é o problema, não é temer.
Temer todos nós tememos, o medo todos nós temos. Nós não podemos fugir da cruz. Nós não podemos correr da cruz. Nós não podemos correr do nosso problema. A minha família, meu filho está dando trabalho, eu vou deixar para lá. Não, não fuja. Não saia, não solte a sua cruz. Leve a sua cruz. Meu casamento hoje é só problema, é muita coisa. E é dificuldade. Não fuja da sua cruz, cuide da sua cruz, porque daqui a pouco você vai ver que Deus vai glorificar o nome do Filho dele na sua vida e você vai dizer, o meu casamento é uma bênção. Meu Deus, ainda bem que eu não desisti. Tem coisas que a gente tem que entender e se a gente fugir da cruz, se a gente fugir do problema, nós nunca vamos ter coragem de enfrentar. Se a gente nunca tiver coragem de enfrentar, nunca você vai contemplar de fato a vitória que Deus quer lhe dar. As nossas lutas só têm sentido quando nós tomamos posse dela para carregar, não para eu vou ficar com esse problema e esse problema vai ser até o... Não, o Senhor diz para mim, diz para você que nós precisamos carregar a nossa cruz, que nós precisamos enfrentar os nossos problemas, porque lá na frente nós vamos contemplar a graça da ressurreição, ou seja, a graça do milagre. Então, não fuja da sua cruz, Jesus diz. Carregue a sua cruz. E outra coisa, eu preciso correr contra o tempo, porque essa palavra é uma palavra muito extensa, muito forte, muito boa de partilhar. Tomar a sua cruz e me seguir. Seguir Jesus. Muitas vezes também, Jefferson, nós queremos fazer do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos dizer a Jesus como é para fazer. Muitas vezes a gente quer passar à frente de Jesus. E Jesus diz, é atrás de mim, é seguindo os meus passos. Os discípulos, eles receberam muitos freios de Jesus, porque eles queriam passar à frente. Ei, Pedro, atrás. Ei, Najara, atrás. É seguindo o mestre. É olhando para Jesus, é com os olhos fixos em Jesus e fazendo a vontade dele, é que a gente, de fato, consegue ser um discípulo. Eu não sei se você entendeu. Esse versículo é Jesus dizendo, se você quiser ser um discípulo, se você quiser ser um daqueles meus, um discípulo meu, você precisa renunciar a muita coisa. Para ser discípulo tem que ter renúncia. O discipulado exige renúncia. O discípulo é aquele que fala em nome de alguém, em nome do Senhor. Então, para você ser discípulo, você tem que renunciar a muita coisa, inclusive a você. Um discípulo que não tem coragem de renunciar, ele não é discípulo, ele é do Paraguai. Aquele que é do Paraguai, você sabe que a duração é pequena. Então, um discípulo que não tem coragem de renunciar, ele não é discípulo. Aqui Jesus já fala, nesse pequeno trecho, ele já diz que para ser discípulo dele, oficial, de primeira linha, tem que renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Seguir Jesus é saber que nós não caminhamos sozinhos. Seguir Jesus é saber que nós temos um norte. Qual é o nosso norte? O nosso norte sempre é seguir os passos do Mestre. Muitas vezes nós, como discípulos, queremos fazer da nossa cabeça. Não, isso aqui dá certo. Isso aqui dá certo. Não, isso aqui tem que ser assim. E Jesus nos ensina na palavra que nós precisamos seguir os passos dele. Nós precisamos seguir as orientações dele. Este programa Cefas no Ar, a missão Cefas, é um segmento de Jesus. Ou seja, nós estamos indo após ele. Após, ele vai na frente e a gente vai atrás. A gente vai seguindo os comandos dele. Se ele não tivesse autorizado, Cefas no Ar não estava aqui. Se ele não tivesse autorizado a missão Cefas, não estava aqui. Nós estamos aqui porque nós estamos seguindo os passos do Mestre. E o verdadeiro discípulo é aquele que tem coragem de renunciar para servir o outro. Não é só renunciar. Eu preciso renunciar para servir. Eu preciso renunciar porque se eu quero seguir os passos de Jesus, nós temos que entender que a maior missão do Senhor aqui na terra, o único adjetivo que ele quis para ele foi de ser servo. Eu sou aquele que veio para servir. E por que nós que somos discípulos, que muitas vezes dizemos que eu estou disposto a tudo, eu quero fazer a vontade de Deus, a gente não se coloca a serviço do povo, a gente não se coloca a serviço do irmão, a gente não se coloca a serviço da igreja.
A gente não se coloca a serviço do seu grupo de oração. Você não se coloca a serviço da sua família, da sua casa. Aquele que é discípulo, ele renuncia e ele serve. Então, o discípulo, ele precisa renunciar e servir. Esse é o verdadeiro discípulo. Vou dizer de novo. O verdadeiro discípulo, ele renuncia e ele serve. Por conseguinte, a palavra diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por causa dele, de mim, ele e do evangelho vai salvar. Não é perder a sua vida por qualquer coisa não, minha gente. É perder a sua vida por uma causa que tem sentido e que tem valor. Ah, eu estou perdendo a minha vida porque eu estou só arrumando a casa. Não. A palavra diz que nós, quem perde a sua vida por causa de mim e do evangelho, vai salvar. Nós precisamos perder a nossa vida por uma causa, por causa que vale a pena. Perder a vida por causa de Jesus. Perder a vida por causa do evangelho. O que é a causa do evangelho? É propagar a boa notícia. É levar Jesus para as pessoas. É falar de Jesus para as pessoas. Mas eu não tenho dom de pegar no microfone. Mas eu não sei falar em público. Mas você sabe abrir sua boca e dizer que Jesus é bom. Você sabe abrir a sua boca e dizer: olha, tenha paciência que vai dar certo. Você sabe chegar perto de alguém e dar um abraço. Isso é levar a boa notícia. Isso é dar a vida por Jesus. Alguns, Jesus, a palavra de Deus diz que alguns, ele pede isso, mas tem alguns como eu e como alguns que tem, que ele pede tudo, que ele pede mesmo a vida. E nós precisamos ir correspondendo àquilo que ele nos pede, porque o verdadeiro discípulo, ele tem coragem de renunciar e dar aquilo que Jesus pede. Ah, mas não é fácil, aí não, por isso que Jesus diz: renuncia a si mesmo. Ah, mas vai ser doloroso. Ah, pois tome sua cruz. Ah, e agora? E agora me siga que vai dar certo. Se não for assim, não tem sentido. Então nós não vamos perder a vida por qualquer coisa. Porque se for por qualquer coisa, não tem sentido. Nós precisamos perder a vida por Jesus e pela causa do evangelho. Porque assim nós vamos salvar. Eu sempre digo, eu perdi tudo, entre aspas, e ao mesmo tempo eu tenho tudo. E tudo muito, e tudo sobrando, porque eu estou deixando e perdendo a minha vida por uma causa que vale a pena. Então eu perdi pouco e estou ganhando muito. O que eu quero dizer para você é que quando você se decide em fazer a vontade de Deus, você perde o que você acha que é muito, que se torna pouco, por algo que é muito, e que todos os dias aquele algo vai suprir você. Enquanto você não tiver a coragem de fazer, de tentar, de ir, você sempre vai ficar na beira d'água, você sempre vai dizer que não consegue. E Jesus diz: renuncie a si mesmo. Hoje a palavra é essa. Perda o que você tiver que perder para você me ganhar. E quando a gente ganha Jesus, meus irmãos, a gente ganha a vida, a salvação. E é algo que não tem explicação. Não tem explicação.